A Grande Armada entrou no Sistema Solar ao amanhecer, horário da Terra. 50.000 navios de guerra espalhados por milhões de quilômetros, com as armas carregadas, as tripulações preparadas para a conquista que restauraria a honra da hegemonia. Esperavam resistência, esperavam uma batalha, esperavam provar que nenhuma espécie jovem conseguiria. Desafia o poder de 12 civilizações antigas, elas não esperavam o que encontraram. O almirante Corvat assistiu, do mundo do trono, enquanto os dados dos sensores chegavam da frota. Ele foi proibido de ingressar na armada, mantido como conselheiro cujos avisos foram em grande parte ignorados. Agora ele viu suas previsões se tornarem realidade. Eles estão ativando alguma coisa, relatou um técnico. Enormes assinaturas de energia em todo o sistema, o display mostrava isso claramente. De cada lua, de cada asteroide, de cada canto oculto do sistema solar, emergiam plataformas de armas, não os milhares que destruíram a primeira frota, centenas de milhares. Uma teia de destruição tão densa que a armada foi completamente cercada antes que alguém pudesse reagir. Na nau capitânia da Grande Armada, o comandante supremo Drothr olhou para sua exibição tática com horror crescente. Ele era um veterano de 100 campanhas, temido por toda a hegemonia por sua crueldade, mas nunca tinha visto nada parecido. Todos os navios, mantenham posição, ordenou ele, não atiram a menos que sejam alvejados. Comandante Supremo, disse seu oficial tático, com a voz trêmula, se eles atacarem agora, não poderemos sobreviver. A cobertura de armas deles é absoluta, estamos completamente dentro da zona de morte deles. Drothr sabia disso, todos os comandantes da frota sabiam disso. 50.000 naves de guerra, a maior força militar da história galáctica, ficaram subitamente indefesas e então chegou a mensagem. O rosto da comandante Saracen apareceu em todas as telas de todos os navios da armada. Sua voz falava em todas as línguas da hegemonia, perfeitamente traduzida, calma e clara. Oficiais e tripulantes da Grande Armada, meu nome é Saracen. Sou o comandante das Forças de Defesa da Terra. Estou prestes a partilhar convosco algo que os vossos líderes mantiveram escondido durante 3.000 anos. As telas mudaram, mostrando gravações que fizeram guerreiros endurecidos desviarem o olhar horrorizados. Isto é o que a hegemonia faz com as espécies conquistadas. Viram os navios de colheita, as instalações de processamento, as minas de escravos. Viram famílias separadas para sempre, filhos tirados dos pais. Civilizações inteiras reduzidas a recursos numerados. Eles viam a morte numa escala que desafiava a compreensão. Estes não são crimes antigos. Isto está acontecendo agora, em milhares de sistemas estelares. Bilhões de seres sofrem sob o domínio da hegemonia enquanto você é informado. Estão a receber o dom da civilização, mais imagens, testemunhos de sobreviventes, registros de comunidades de refugiados, provas que não poderiam ser negadas ou explicadas. A hegemonia mentiu para você. Mentiu para todos e está prestes a mentir novamente. O rosto de Shen voltou às telas. Seus comandantes foram enviados aqui para destruir a Terra e escravizar a humanidade. Disseram-lhe que somos primitivos que desenvolveram armas avançadas por acidente. Isto é falso. A tela mostra as cidades escondidas da Terra. Milhões de alienígenas vivendo ao lado de humanos. Espécies que foram conquistadas pela hegemonia. Trabalhando juntos, construindo juntos, esperando juntos, a Terra é o lar de 4 milhões de refugiados de 47 espécies. Eles vieram até nós em busca de refúgio e nós demos a eles. Juntos, construímos as defesas que agora vos rodeiam. Juntos, nos preparamos para este momento há 200 anos. Ela fez uma pausa, deixando que o peso de suas palavras fosse absorvido. Poderíamos destruir sua frota em segundos. A lacuna tecnológica entre nós não é o que seus líderes lhe disseram. Temos armas que podem dobrar o espaço, destruir o tempo e contornar qualquer defesa que você possua. Toda a sua armada deixaria de existir antes que seus comandantes pudessem dar ordem de retirada. Mas não é isso que queremos. Em 50.000 navios, milhões de guerreiros ouviram. Muitos não acreditaram no que estavam vendo. Muitos pensaram que era um terríque, uma mentira, uma tentativa desesperada de evitar a destruição. Mas alguns ouviram.
Alguns se lembraram de histórias sussurradas sobre mundos colhidos. Alguns viram coisas que não correspondiam à história oficial. Alguns tinham dúvidas de que nunca ousaram falar em voz alta. Estamos oferecendo a você uma escolha, continuou Shen. A mesma escolha que fizemos há 100 anos. Você pode continuar a servir a hegemonia. Você pode lutar e morrer por líderes que mentiram para você desde antes de você nascer. Você pode se tornar parte da máquina que escravizou trilhões. Ou você pode escolher algo diferente. Entreguem seus navios. Junte-se a nós, não iremos escravizá-lo. Não vamos machucar você. Ofereceremos a você o mesmo santuário que oferecemos a todas as espécies que fogem da tirania da hegemonia. Suas famílias estarão protegidas. Seus filhos crescerão livres. Você nunca mais será enviado para morrer em benefício de governantes que o consideram descartável. Ela respirou fundo. Eu sei que isso é difícil de acreditar. Eu sei que seu treinamento lhe diz para lutar. Morrer com honra. Para nunca se render. Mas peço que você considere uma questão simples. Pelo que você estava lutando? Você está lutando para proteger suas casas? Não ameaçamos suas casas. Não temos interesse em conquista. Desejamos apenas ser deixados sozinhos. Você está lutando para proteger suas famílias? Suas famílias não correm perigo conosco. Estão em perigo devido a uma hegemonia que os fará morrer em guerras de expansão. Isso beneficia apenas o Conselho dos 12. Você está lutando pela honra? Não há honra em servir uma mentira. Não há glória em escravizar inocentes. Não há vitória em destruir um mundo que lhe ofereceu paz. As telas mostraram a Terra novamente. Os oceanos azuis, os continentes verdes, as nuvens brancas. Um pequeno mundo que de alguma forma se tornou a última esperança para os oprimidos da galáxia. Em 10 minutos darei uma ordem. Minhas plataformas de armas terão como alvo todos os navios da sua frota. Iremos destruí-lo completamente, assim como destruímos a primeira frota que veio para nos escravizar, a menos que você escolha outra coisa. Qualquer navio que desligue as suas armas e transmita um sinal de rendição será poupado. Qualquer navio que tentar fugir poderá partir. Qualquer nave que atire contra nós será destruída instantaneamente. Você tem 10 minutos para decidir em que acredita. 10 minutos para escolher entre uma mentira com a qual você cresceu e uma verdade que você pode ver com seus próprios olhos. Escolha com sabedoria, a transmissão terminou. O silêncio caiu sobre a grande armada. Em sua nau capitânia, o comandante supremo Drothr olhou para a tela vazia. Seus oficiais aguardavam ordens. Toda a frota esperou por ordens. E pela primeira vez em sua longa carreira, Drothr não sabia o que fazer. A evidência era convincente. Os testemunhos foram detalhados demais para serem invenções. As imagens correspondiam a histórias que ele ouvirá sussurradas nos cantos escuros do espaço hegemônico. Histórias que ele sempre rejeitou como propaganda rebelde. Mas render-se era impensável. Nenhuma frota hegemônica jamais se rendeu. A vergonha seria eterna. Sua espécie seria marcada como covarde por gerações. Ele olhou para sua exibição tática. Centenas de milhares de plataformas de armas cercaram sua frota. Seus sensores confirmaram o que o comandante humano havia dito. Eles estavam completamente dentro da zona de matança. Se os humanos atacassem, a grande armada deixaria de existir. Comandante Supremo, disse seu oficial de comunicações, estamos recebendo sinais de vários navios da frota. Eles estão solicitando orientação. Drothr abriu a boca para dar ordem de ataque. Morrer com honra em vez de viver com vergonha. Para provar que a hegemonia não poderia ser intimidada, ponto que ele pensou em sua filha. Idade suficiente para servir em seu primeiro navio. Ele pensou em seus filhos ainda treinando em casa. Ele pensou em sua esposa esperando por notícias da batalha. E ele pensou nas gravações. Os navios de colheita. As instalações de processamento. Os filhos arrancados dos pais. Era por isso que ele estava lutando? Era essa a honra que ele queria morrer protegendo?
Comandante Supremo, 3S Quadris desligaram suas armas. Eles estão transmitindo sinais de rendição. Drota observou sua exibição enquanto mais sinais apareciam. 10 navios, 50, 100. Os comandantes de toda a frota estavam fazendo suas próprias escolhas. Não querendo esperar por ordens que talvez nunca cheguem, mais navios estão se rendendo. Comandante Supremo, também estamos detectando múltiplas naves rompendo a formação, rumando para a borda do sistema. Eles estão fugindo. A grande armada estava se fragmentando. Não sob ataque, mas sob o peso de uma verdade que não podia ser negada. 50.000 navios de guerra, orgulho da hegemonia, renderam-se ou fugiram sem disparar um único tiro. Drota fechou os olhos. Ele pensou no juramento que havia feito quando se tornou oficial. Para proteger a hegemonia e seu povo. Servir com honra. Para lutar contra aqueles que ameaçam a civilização. Mas e se a hegemonia fosse a ameaça? E se tudo o que lhe ensinaram fosse mentira? Ele abriu os olhos e olhou para seus oficiais. Eles estavam esperando, alguns com esperança, outros com medo. Alguns com expressões que ele não conseguia ler. Desligamos nossas armas, ele disse calmamente. Transmita o sinal de rendição. Seus oficiais hesitaram apenas por um momento. Então eles obedeceram e a grande armada caiu. Não para armas que poderiam dobrar o espaço e destruir o tempo. Não para a tecnologia além de sua compreensão. Parecia algo muito mais poderoso que caiu para a verdade, no mundo do trono. O mais velho assistiu aos relatórios chegarem com uma sensação que poderia ser de alívio. A grande armada havia se rendido. 43.000 navios desligaram suas armas e aceitaram os termos da terra. 6.000 fugiram de volta para o espaço de hegemonia. Apenas algumas centenas se recusaram a se render e foram destruídos em segundos quando abriram fogo. A hegemonia foi quebrada. Não militarmente, embora isso acontecesse. Foi quebrado porque seu maior segredo estava agora se espalhando pela galáxia, os destroços. As estrelas vigiaram a Terra durante bilhões de anos. Eles tinham visto dinossauros subir e descer. Eles viram humanos rastejarem para fora de cavernas e construírem cidades que tocavam as nuvens. E agora, no ano de 2347, essas mesmas estrelas observaram centenas de naves de guerra alienígenas entrarem no sistema solar, com planos de escravizar todos os homens, mulheres e crianças no planeta azul abaixo. O almirante Corvad estava na ponte de comando de sua nau capitânia. A conquista eterna. Ele era um Vectari, uma espécie que vinha conquistando mundos desde antes dos humanos descobrirem o fogo. Sua pele escamada era da cor de sangue seco. E seus 4 olhos examinaram a tela holográfica diante dele com o tédio de alguém. Quem fez isso 1000 vezes? Relatório de status. Ele comandou. A frota está em formação padrão. O almirante, seu segundo oficial, respondeu. Não detectamos nenhuma embarcação militar no sistema. Nenhuma plataforma de defesa orbital. Nenhuma assinatura de armas de qualquer tipo. Corvat se permitiu um leve sorriso. Isso seria fácil. Sempre foi fácil. A hegemonia dos 12 governou este canto da galáxia durante 3.000 anos. 12 espécies antigas se uniram há muito tempo. Não por amizade, mas por um entendimento compartilhado. O universo pertencia aos fortes. Os fracos existiam apenas para servir. E o domínio Vectari serviu como punho da hegemonia. Esmagando qualquer espécie tola o suficiente para resistir, a Terra foi classificada como um mundo semente há séculos atrás. Uma espécie jovem, que mal rasteja pelo espaço, não vale o esforço de conquista. A hegemonia marcou para futuras colheitas e passou para assuntos mais urgentes. Agora que chegou a hora, abra um canal, ordenou Corvat. Protocolo de entrega padrão. O oficial de comunicações assentiu e apertou uma série de botões. Um momento depois, um sinal foi transmitido em direção ao pequeno planeta azul. Atenção! Habitantes do terceiro planeta, Corvat falou, sua voz carregando o peso da certeza absoluta. Este é o almirante Corvat do domínio Vectari, falando em nome da hegemonia dos 12.
Seu mundo foi selecionado para integração em a força de trabalho hegemônica. Você cessará todas as atividades militares. Você entregará todas as armas. Você preparará sua população para o transporte para colônias de trabalho designadas. A resistência resultará na destruição completa da sua espécie. Você tem uma rotação padrão para cumprir. Ele encerrou a transmissão e voltou-se para seu oficial tático. Comece a procurar centros populacionais. Quero coordenadas de transporte prontas no momento em que se renderem. Sim, almirante. Corvat caminhou até a enorme janela de observação que dominava a frente de sua ponte. A terra pairava à distância. Uma pequena bola de gude azul, verde e branca. Parecia pacífico. Parecia indefeso. Ele tinha visto 100 mundos iguais a este. Eles sempre pareciam iguais. Antes do início da colheita, seus pensamentos foram interrompidos por um toque suave. Do console de comunicações, almirante, estamos recebendo uma resposta do planeta. Corvat ergueu uma sobrancelha escamosa. Isso foi rápido. Normalmente, as espécies primitivas passavam horas discutindo entre si antes de aceitarem o inevitável. Talvez os humanos fossem mais espertos do que ele supunha. Transmita. A ponte ficou em silêncio quando uma única frase apareceu em todas as telas. Traduzido perfeitamente para a linguagem Vectari, sai agora. Este é o seu único aviso. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Então Corvat começou a rir, começando como uma risada baixa e se transformando em um rugido completo de diversão. Seus oficiais juntaram-se a eles, suas risadas ecoando pela ponte. A ideia era simplesmente absurda demais. Uma espécie primitiva, mal capaz de alcançar a sua própria lua, ameaçava uma frota de 200 navios de guerra. Eles têm espírito, disse Corvat, enxugando uma lágrima de uma de suas incursões. Quase os admiro. Marque esta transmissão para os arquivos. O Conselho de Hegemonia desfruta destes momentos de desafio primitivo. Almirante, os seus oficiais táticos falaram. Devemos responder? Não. Palavras são desperdiçadas com os tolos. Defina um rumo para o terceiro planeta. Começaremos a colheita imediatamente. Deixe-os ver o que seu desafio lhes rendeu. A frota começou a se mover. 200 navios de guerra, cada um capaz de transformar um continente em cinzas, aceleraram em direção à Terra. Eles se moviam em perfeita formação. Um muro de morte que nunca conheceu a derrota, no fundo de sua cadeira de comando. O almirante Corvad não sentia nada além de desprezo pelas criaturas abaixo. Ele conquistou 40 mundos em sua carreira. Ele supervisionou o processamento de bilhões de seres sencientes. Ele viu espécies implorarem por misericórdia e não recebeu nenhuma. Isso não seria diferente. Os humanos não tinham ideia do que estava por vir, mas Corvat estava errado. Os humanos sabiam exatamente o que estava por vir. Eles já sabiam disso há 200 anos, não muito abaixo do Oceano Pacífico. Numa instalação que não aparecia em nenhum mapa e não existia em nenhum banco de dados, as luzes começaram a piscar pela primeira vez em décadas. Geradores enormes zumbiram e ganharam vida. Os sistemas de computador que estavam adormecidos desde antes do nascimento de Corvat começaram a despertar. A comandante Saracen estava na sala de controle central, observando os fluxos de dados fluindo por dezenas de telas. Ela era uma mulher pequena, com mechas grisalhas no cabelo preto e olhos que tinham visto demais. Ela treinou toda a sua vida para este momento, assim como sua mãe antes dela, e sua avó antes disso, marcaram 3 gerações de preparação. 2 séculos de paciência. E agora, finalmente, chegou a hora. Status da rede de defesa. Ela perguntou, todos os sistemas online. O comandante respondeu em segundo lugar, um jovem chamado Tenente Park. As plataformas lunares estão ativas. A rede de asteroides responde. As armas do espaço profundo estão carregadas e prontas. Shen assentiu lentamente. E os projetores, fantasmas, estão prontos para serem implantados sob seu comando. Ela se virou para olhar para uma grande tela que mostrava a frota que se aproximava.
200 pontos vermelhos moveram-se continuamente em direção à Terra. Ela sabia o que aqueles pontos representavam. Ela estudou o Vectari durante toda a sua vida. Ela sabia sobre os navios de colheita que processariam humanos como gado. Ela sabia sobre as colônias de trabalho onde seu povo trabalharia até morrer. Ela sabia sobre as hegemonias 3.000 anos de escravidão e massacre. E ela sabia algo que o Vectari não sabia. A humanidade estava observando há séculos atrás. Antes mesmo de a hegemonia saber da existência da Terra, uma pequena nave de exploração humana tropeçou em algo terrível. Escondido atrás dos anéis de um gigante gasoso distante, a tripulação testemunhou uma operação de colheita de Vectari. Eles observaram como uma espécie inteira foi embarcada em naves de transporte, separada de suas famílias e enviada para morrer em minas por toda a galáxia. A tripulação gravou tudo. E quando retornaram à Terra, trouxeram consigo um aviso que mudou o curso da história humana. Os governos da Terra enfrentaram uma escolha. Eles poderiam revelar-se à galáxia e esperar misericórdia de uma civilização que não mostrou nenhuma misericórdia a inúmeras outras. Ou poderiam se esconder, observar e se preparar. Eles escolheram se preparar. Todos os recursos foram redirecionados. Cada cientista, cada engenheiro, cada mente brilhante da Terra recebeu uma única missão: tornar a humanidade intocável. Os programas espaciais públicos tornaram-se uma cobertura para o desenvolvimento militar secreto. As universidades tornaram-se centros de pesquisa de armas nunca imaginadas. As nações do mundo, pela primeira vez na história, uniram-se verdadeiramente em torno de um objetivo comum. Eles não poderiam superar a hegemonia. Eles não poderiam superá-los em número. Mas talvez, com tempo e genialidade suficientes, eles pudessem superá-los. E eles tiveram tempo. A hegemonia marcou a Terra para a colheita futura e seguiu em frente. Eles deram à humanidade exatamente o que ela precisava: 200 anos para se preparar. Agora esses 200 anos terminaram. A comandante Shen observou a frota se aproximar e sentiu uma estranha calma tomar conta dela. O medo era para quem tinha dúvidas. Ela não tinha nenhum. Ela sabia exatamente o que seus ancestrais haviam construído. Ela sabia exatamente do que a humanidade era capaz. Abra um canal para a frota, ela ordenou. Canal aberto. Comandante, ela respirou fundo. O protocolo exigia um aviso final. A humanidade concordou há muito tempo que não atacaria primeiro, não importa o que acontecesse. Eles dariam a cada inimigo a chance de ir embora. Foi uma linha que eles se recusaram a cruzar. Um pequeno pedaço de moralidade em um universo que parecia não ter nenhuma. Almirante Korvat, ela falou. Sua voz firme e clara. Esta é a comandante Sarachin do Comando de Defesa da Terra. Você recebeu nosso aviso e optou por ignorá-lo. Agora estou transmitindo informações detalhadas sobre a formação atual da sua frota, o status das armas e as frequências dos escudos. Ela fez uma pausa, deixando o silêncio pairar. Sabemos tudo sobre seus navios. Sabemos há 200 anos. Tivemos 100 anos para construir armas especificamente projetadas para destruí-los. Você não está invadindo um mundo primitivo. Você está caindo em uma armadilha que está esperando por você desde antes de você nascer. Outra pausa. Esta é sua última chance. Dê a volta à sua frota. Deixe este sistema. Diga à hegemonia que a Terra não é um mundo para ser colhido. Se você continuar com sua abordagem, responderemos com força. E almirante, quero que entenda uma coisa muito claramente. Não sentiremos falta. Não iremos falhar. Mostraremos exatamente do que a humanidade é capaz quando não temos escolha a não ser lutar. Ela encerrou a transmissão e virou-se para o Tenente Park. Quanto tempo até que eles entrem no alcance das armas? Na velocidade atual, aproximadamente por minutos, o comandante Shen assentiu. Ela se virou para observar a frota que se aproximava. 200 navios de guerra. O orgulho do domínio Vectari. Eles nunca perderam uma batalha em 3.000 anos. Esse disco estava prestes a acabar. Na ponte da conquista eterna, o almirante Korvat olhou para a mensagem que acabará de receber.
Pela primeira vez em décadas, sentiu algo que não reconhecia. Demorou um momento para perceber que era dúvida. Ele empurrou de lado. Impossível. Os humanos estavam blefando. Eles tinham que ser. Nenhuma espécie primitiva poderia ameaçar o domínio Vectari. Suas palavras nada mais eram do que mentiras desesperadas. O almirante Corvat pode observar a Terra crescer na janela de visualização? Seus 4 olhos fixos no mundo azul com fome e antecipação. Em alguns momentos, a colheita começaria. Os humanos aprenderiam, como tantas espécies aprenderam antes deles, que desafiar a hegemonia significava apenas sofrimento. Todos os navios reportam prontos, almirante, anunciou seu oficial tático. Armas carregadas. Bloqueios de alvo confirmados nos principais centros populacionais. Excelente. Corvat respondeu. Ao meu comando, nós o faremos. As palavras morreram em sua garganta. Em cada tela de sensor da ponte, novos contatos apareciam. Não dezenas. Não centenas. Milhares. Eles estavam emergindo de trás da lua da Terra, surgindo do cinturão de asteroides. Materializando-se no que parecia ser um espaço vazio, plataformas de armas de design impossível, repletas de tecnologia que os Vectari nunca tinham visto. O que é isso? Corvat exigiu. De onde vieram isso? Desconhecido, almirante. Eles não aparecem nas verificações padrão. Eles parecem estar usando alguma forma de tecnologia de mascaramento que nunca encontramos. Corvat olhou para a tela. Milhares de plataformas cercavam sua frota, formando uma esfera de morte que apareceu do nada. Seus 200 navios de guerra, que pareciam tão poderosos momentos atrás, agora pareciam insetos presos em uma teia. Abra fogo. Ele gritou. Todos os navios abrem fogo contra essas plataformas. A frota Vectari respondeu instantaneamente. 200 navios de guerra dispararam suas armas em uma única saraivada devastadora. Feixes de plasma, projéteis cinéticos e mísseis nucleares dispararam em direção às plataformas vizinhas. Foi poder de fogo suficiente para quebrar uma lua. As armas não atingiram nada. As plataformas tremeluziram e desapareceram à medida que os ataques passavam inofensivamente por elas. Eles não eram reais. Eles eram fantasmas, projeções. Nada além de luz e mentiras destinadas a fazer os Vectari desperdiçarem suas munições. Projeções. Corvat rugiu. São projeções. Encontre as armas reais. Encontre-os agora. Mas já era tarde demais. O verdadeiro ataque veio de ângulos que os Vectari nem sabiam que existiam. Debaixo da frota. Por trás disso. De dentro das lacunas entre os navios. Sistemas de armas que eram invisíveis para todos os scanners de repente se revelaram. E eles não dispararam armas convencionais. Um raio de pura escuridão atingiu o navio mais próximo da conquista eterna. Não era um laser. Não era plasma. Foi algo muito pior. A viga dobrou o próprio espaço, criando um ponto de gravidade tão intenso que o enorme navio de guerra começou a desmoronar para dentro. O metal gritou ao dobrar como papel. A tripulação do navio não teve tempo de gritar. Em menos de um segundo, uma nave que transportava 3.000 guerreiros Vectari tornou-se uma esfera do tamanho de um punho. Então, desapareceu completamente. Em toda a frota, armas semelhantes encontraram seus alvos. Lanças gravitacionais que esmagavam navios até virarem nada. Disruptores temporais que envelheceram metal e carne em pó em microsegundos. Tuneleiros quânticos que teletransportavam ogivas diretamente para os núcleos dos reatores. Ignorando completamente os escudos. Os Vectari atiraram de volta, mas estavam atirando nas sombras. As verdadeiras plataformas de armas moviam-se entre os ataques. Nunca aparecendo 2 vezes no mesmo lugar. A tecnologia humana progrediu muito além de tudo que a hegemonia havia imaginado. 200 anos de preparação criaram armas que quebraram as regras da guerra. Tal como a galáxia os entendia, o almirante Corvat viu a sua frota morrer.
Aconteceu tão rápido que sua mente mal conseguiu processar. Naves que conquistaram mundos estavam sendo destruídas em segundos. Os navios que serviram à hegemonia durante séculos estavam desaparecendo como fumaça ao vento. O orgulho do domínio Vectari, a maior força militar neste setor da galáxia, estava sendo massacrado. Quanto tempo? Sussurrou Korvat, sua voz quase inaudível. Seu oficial tático verificou a tela com mãos trêmulas. 11 segundos, almirante. O ataque começou a 11 segundos. 11 segundos. 200 navios de guerra. Incontáveis vidas de Vectari. Tudo isso desapareceu no tempo que levou para respirar. Korvat olhou para a tela e viu que apenas um navio permanecia seu. A conquista eterna ficou à deriva num campo de escombros. Houve uma vez uma frota. Zumbir, uma plataforma de armas o cercava. Suas armas apontavam diretamente para sua ponte. Eles poderiam destruí-lo a qualquer momento, mas não atiraram. Eles o deixaram vivo de propósito. Almirante, seu oficial de comunicações falou, com a voz trêmula. Estamos sendo saudados. Depois de passar, um rosto humano apareceu na tela principal. Era uma mulher com cabelos pretos com mechas grisalhas e olhos que não continham raiva, nem triunfo. Apenas uma tristeza profunda e terrível. Ela usava uniforme militar, simples e sem decoração. Almirante Korvat, ela disse, sou a comandante Sarachin do Comando de Defesa da Terra. Sua frota foi destruída. Suas armas estão offline. Seus escudos estão abaixados. Você tem aproximadamente 30 segundos antes que seu reator falhe e sua nave perca o suporte vital. Korvat não disse nada. Não havia nada a dizer. Nós vamos salvar sua vida. O comandante Shen continuou, uma nave está se aproximando de sua nave agora. Você será trazido a bordo do meu navio, receberá atenção médica e será tratado com dignidade. Você não será torturado. Você não será escravizado. Você não será processado para mão de obra. Ela fez uma pausa e algo parecido com dor cruzou seu rosto. Não somos como você, almirante. Não fazemos aos outros o que foi planejado para nós. Quando você se recuperar, você receberá um navio e poderá retornar à hegemonia. Você levará uma mensagem para nós. Você vai contar a eles o que aconteceu aqui hoje. A tela escureceu. Korvat sentou-se em sua cadeira de comando enquanto sua nave morria ao seu redor. Ele podia sentir o convés esfriando à medida que o reator falhava. Luzes de advertência brilharam em todos os consoles. Sua tripulação estava morta ou morrendo. Sua frota nada mais era do que nuvens de destroços em expansão, e ainda assim os humanos estavam vindo para salvá-lo. Ele não entendeu. Em 3.000 anos de história de hegemonia, nenhum inimigo jamais demonstrou misericórdia. Não era o caminho da galáxia. Os fortes venceram. Os fracos se submeteram. Essa foi a ordem natural. O que eram esses humanos? Uma nave humana atracou na conquista eterna momentos antes do suporte de vida falhar completamente. Korvat foi retirado de seu navio moribundo por soldados com armaduras estranhas, que o trataram com cuidadosa eficiência. Eles lhe deram oxigênio quando seus pulmões começaram a falhar. Eles o envolveram em cobertores térmicos quando a temperatura corporal caiu. Eles salvaram a vida dele como se isso importasse para eles. Ele foi levado a bordo de uma nave humana, uma nave menor que a sua, mas repleta de tecnologia que ele não conseguia identificar. Os médicos o examinaram e trataram seus ferimentos. Falaram com ele em perfeito vetor, perguntando se ele estava com dor, se precisava de alguma coisa. Ele não respondeu. Ele não conseguiu responder. Sua mente ainda estava tentando processar o que havia acontecido. 11 segundos. Toda a sua frota desapareceu, a nossa mais tarde, quando ele se recuperou o suficiente para ficar de pé. Ele foi levado a uma sala de reuniões. O comandante Shen estava esperando por ele. Ela estava sentada sozinha em uma mesa simples, sem guardas visíveis, sem armas em punho. Ela gesticulou para que ele se sentasse. Preparamos um navio para você, ela disse.
Está abastecido e pronto para a viagem de regresso ao espaço de hegemonia. Você não encontrará nenhum dispositivo de rastreamento, nenhuma arma escondida, nada que possa ser visto como um truque. Queremos que você entregue nossa mensagem, nada mais. Korvath finalmente encontrou sua voz. Por quê? Shen olhou para ele com aqueles olhos tristes. Por que o quê, almirante? Por que tudo isso? Sua voz falhou com uma emoção que ele não conseguia controlar. Você poderia ter nos destruído sem aviso prévio. Você poderia ter atingido nosso mundo natal enquanto pensávamos que você estava indefeso. Você poderia ter feito conosco o que planejamos fazer com você. Em vez disso, você nos avisou. Você nos deu chances de recuar. E agora você está me deixando ir. Ele balançou a cabeça lentamente. Nada disso faz sentido. O comandante Shen ficou quieto por um longo momento. Quando ela falou, sua voz era suave. Há 200 anos, almirante, testemunhamos o que o seu povo faz aos outros. Vimos os navios de colheita. Vimos as famílias separadas. Vimos os campos de extermínio e as minas de escravos. Vimos o que realmente é a hegemonia. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Tínhamos duas escolhas. Poderíamos nos tornar parecidos e você. Poderíamos construir armas e atacar primeiro, matando antes de sermos mortos, tornando-nos os monstros que temíamos. Ou poderíamos permanecer fiéis ao que acreditamos. Poderíamos construir nossas defesas, nos preparar para o dia em que você chegasse a enfrentar sua violência com força suficiente para sobreviver. Você poderia ter nos conquistado. Korvath disse que com essas armas você poderia tomar toda a hegemonia. Sim, Shen concordou. Poderíamos. Então por que você não faz isso? O comandante Shen olhou para ele com algo que não conseguiu identificar. Mais tarde, muito mais tarde, ele perceberia que era uma pena, porque não somos assim, almirante. A humanidade não deseja governar a galáxia. Não queremos nos tornar outra hegemonia, escravizando outros porque podemos. Queremos viver em paz. Queremos proteger o nosso mundo e o nosso povo. Queremos ficar sozinhos. Ela se levantou e caminhou até uma janela que mostrava as estrelas além. Mas não seremos colhidos. Não seremos escravizados. Não veremos nossos filhos serem levados para morrer mentalmente em mundos distantes. Se a hegemonia nos obrigar a lutar, lutaremos. E se a hegemonia nos obrigar a destruir, destruiremos. Ela se virou para encará-lo. Vá para casa, almirante Korvath. Conte ao Conselho dos 12 o que você testemunhou. Conte a eles sobre os 11 segundos. Conte-lhes sobre nossas armas, nossa tecnologia e nossa paciência. E diga-lhes isto, a Terra não emitirá mais avisos. A próxima frota que entrar no nosso sistema não sobreviverá o suficiente para se arrepender. Korvath levantou-se lentamente. Suas pernas ainda estavam fracas. Seu corpo ainda se recupera do trauma da destruição de sua nave. Mas sou eu. O mundo do trono da hegemonia era um planeta de cidades infinitas e monumentos antigos. Durante 3.000 anos, serviu como o coração de um império que se estendia por 1.000 sistemas estelares. Nenhum inimigo jamais tocou seu solo. Nenhuma ameaça jamais perturbou sua paz. Os seres que governavam a partir de suas torres cristalinas passaram a acreditar que eram invencíveis. Essa crença estava prestes a ser testada. O almirante Korvath compareceu perante o Conselho dos 12 na Grande Câmara. Um enorme salão projetado para fazer os visitantes se sentirem pequenos e insignificantes. 12 tronos ergueram-se em semicírculo diante dele. Cada um ocupado por um representante das antigas espécies que fundaram a hegemonia. Eles olharam para ele com expressões que variavam do tédio ao desprezo. O mais velho sentou-se no trono central. Ele era um primarca, uma das primeiras espécies a realizar viagens interestelares. Seu corpo era magro e parecia frágil, mas sua mente estava ativa há 6.000 anos. Ele tinha visto impérios crescerem e caírem. Ele viu espécies evoluírem e serem extintas. Muito pouco o surpreendeu mais. O almirante Korvath, o mais velho, falou.
Sua voz era suave, mas transportava-se facilmente pela câmara. Você foi enviado para acolher um mundo primitivo. Você pegou 200 navios de guerra. Você voltou sozinho. Explicar. Korvat se preparou para esse momento durante toda a viagem para casa. Ele praticou suas palavras, ensaiou seu relatório, tentou encontrar uma linguagem que fizesse o conselho entender. Agora, diante dos seres mais poderosos da galáxia, ele descobriu que seus preparativos não significavam nada. A frota foi destruída. Ele disse simplesmente: cada navio, cada membro da tripulação se foi. O silêncio encheu a câmara. Os membros do conselho trocaram olhares de descrença. Destruíram, repetiu o conselheiro Vett, uma enorme criatura reptiliana cuja espécie era conhecida por suas proezas militares. 200 navios de guerra Vectari destruídos por um mundo semente? Sim, vereador, isso é impossível. Você está mentindo. Korvat enfiou a mão no uniforme e tirou o dispositivo datado que o comandante Shen lhe dera. Tenho gravações, vários ângulos, dados de sensores da minha própria nave. Tudo o que aconteceu está documentado aqui. Um criado pegou o dispositivo e conectou-o aos sistemas de exibição da câmara. Um momento depois, imagens holográficas encheram o ar acima do conselho. Eles assistiram em silêncio enquanto a batalha se desenrolava. Eles viram as projeções fantasmas aparecerem e os Vectari desperdiçarem suas munições nas sombras. Eles viram as verdadeiras armas emergirem do esconderijo lugares que não deveriam existir. Eles viram lanças gravitacionais transformarem navios de guerra em nada. Eles viram disruptores temporais transformarem o metal em pó. Eles viram túneis quânticos contornando os escudos como se eles não estivessem lá. Eles assistiram 200 navios de guerra morrerem em 11 segundos quando a gravação terminou. A câmara permaneceu em silêncio. Os membros do conselho olharam para o espaço vazio onde as imagens estavam. Seus rostos mostram vários graus de choque e negação. O conselheiro Vett foi o primeiro a falar. Isso é um truque. Os humanos criaram gravações falsas para nos assustar. Eu estava lá. Korvat respondeu calmamente. Vi minha frota morrer ao meu redor. Vi minha nave desabar quando o reator falhou. Os humanos salvaram minha vida e me mandaram para casa com uma mensagem. Uma mensagem? O mais velho inclinou-se ligeiramente para a frente. Que mensagem? Korvat respirou fundo. Eles disseram que a Terra não emitirá mais avisos. Qualquer frota que entre no seu sistema será completamente destruída. Eles não desejam governar a galáxia ou conquistar a hegemonia. Eles desejam ser deixados sozinhos. A risada irrompeu de vários membros do conselho. O conselheiro Vett bateu com o punho enorme no braço do trono. Deixado sozinho? Eles destruíram 100 dos nossos navios de guerra e pediram para serem deixados em paz. Este é um ato de guerra. Um insulto que não pode ser ignorado. Concordo, disse outro vereador. Um ser cristalino cuja espécie controlava grande parte dos sistemas bancários da hegemonia. Devemos responder com uma força esmagadora. Envie a grande armada. Reduza seu mundo a cinzas. Deixe a galáxia ver que ninguém desafia a hegemonia. Vozes surgiram em toda a Câmara enquanto os membros do Conselho discutiam e debatiam. Alguns pediram retaliação imediata. Outros sugeriram cautela. Alguns permaneceram em silêncio, estudando as gravações com expressões preocupadas. O mais velho ergueu a mão magra e o silêncio caiu instantaneamente, Almirante Korvat. Ele disse lentamente, na sua opinião, o que estamos enfrentando? Não é o que as gravações mostram. O que você sentiu quando esteve naquela nave humana? Korvat considerou a questão cuidadosamente. Senti que estava na presença de uma espécie que tinha pensado neste momento. Durante muito tempo, o seu comandante não demonstrou medo, nem raiva, nem insatisfação pela nossa derrota. Ela falou comigo como se tudo o que aconteceu fosse inevitável. Como se ela soubesse exatamente como tudo terminaria antes de começar. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Conquistei 40 mundos. Enfrentei inimigos mais fortes do que o esperado, mais espertos do que o esperado, mais perigosos do que o esperado.
Mas nunca enfrentei um inimigo que parecesse nos conhecer melhor do que nós mesmos. Os humanos não apenas nos derrotaram. Eles nos previram. Eles sabiam que iríamos ignorar o aviso deles. Eles sabiam que iríamos atacar. Eles estavam esperando por nós há 200 anos. O mais velho assentiu lentamente. E na sua opinião, eles podem ser derrotados? Corvat pensou nas armas que tinha visto. A tecnologia que não deveria existir. As plataformas que surgiram do nada e desapareceram entre os ataques. As lanças gravitacionais e os disruptores temporais e quânticos eu não conheço. Ele admitiu. Mas eu sei disso. Seja qual for a força que enviarmos, eles estarão prontos para isso. Eles tiveram de séculos para se prepararem exatamente para esse cenário. Cada tática que possamos usar, cada estratégia que possamos empregar. Eles já consideraram e planejaram. O conselheiro Vett rosnou de frustração. Você fala como se eles fossem deuses. Eles são primitivos. Uma espécie jovem que ainda deveria estar lutando com pedras e paus. Uma espécie jovem que destruiu 200 navios de guerra em 11 segundos. Corvat respondeu calmamente. Talvez devêssemos reconsiderar o que pensamos saber sobre eles. O debate continuou por horas. Mensageiros iam e vinham. Relatórios foram solicitados e entregues. Durante tudo isso, o mais velho ficou sentado em silêncio, observando e ouvindo. A verdade é que ele já tinha visto isso antes. Não durante sua vida. Mas nos registros antigos aos quais só ele tinha acesso. Registros anteriores à existência da hegemonia. Registros de espécies que alcançaram um poder incrível e desapareceu, deixando para trás apenas ruínas e avisos. Algumas dessas espécies construíram armas que poderiam quebrar a própria realidade. Alguns criaram tecnologia que fez com que os melhores navios de guerra da hegemonia parecessem brinquedos de criança. E alguns deles se destruíram com seu próprio poder, incapazes de lidar com o que criaram. Mas alguns, muito poucos, simplesmente optaram por parar. Eles construíram suas armas, provaram sua força e então decidiram que a conquista não valia o custo. Eles haviam recuado do estágio galáctico. Contentes em proteger seus próprios mundos e deixar os outros em paz. O mais velho se perguntou se a humanidade era uma dessas espécies. E se fossem, o que isso significaria para a hegemonia? Após 12 horas de debate, o Conselho votou. A decisão não foi unânime, mas foi decisiva. A grande armada seria montada. 50.000 navios de guerra de todas as espécies membros da hegemonia. A maior força militar da história galáctica. Viajaria para a Terra e demonstraria que a hegemonia não poderia ser desafiada por nenhuma potência. Não importa quão avançado. Almirante Corvat, disse o mais velho no final da sessão. Você permanecerá aqui no mundo do trono como conselheiro. Sua experiência será valiosa nos próximos meses. Corvat fez uma reverência. Como você comanda, mais velho? Mas ao sair da câmara, o mais velho o chamou, almirante. Mais uma pergunta, Corvat se virou. Quando os humanos salvaram sua vida e te mandaram para casa com a mensagem deles, você acreditou que eles eram sinceros? Que eles realmente desejam apenas ficar sozinhos? Corvat pensou nos olhos tristes do comandante Shen. Ele pensou nos médicos que trataram seus ferimentos com muita atenção. Pensou no navio que lhe deram, livre de truques ou armadilhas, exatamente como prometido, sim. Ele disse finalmente, acredito que eles foram sinceros. O mais velho assentiu lentamente. Isso é o que mais me preocupa há 6 meses. A grande armada reuniu-se num ponto de partida além dos sistemas centrais da hegemonia. 50.000 navios de guerra, tripulados por milhões de guerreiros de uma dúzia de espécies diferentes. As linhas de abastecimento se estendiam por metade da galáxia. A logística por si só era surpreendente, durante toda a hegemonia. O clima era de excitação e expectativa. Esta seria a maior operação militar em 3.000 anos. Os humanos seriam esmagados, seu mundo queimado. A sua espécie foi escravizada como uma lição para qualquer um que pensasse em resistir. Mas em câmaras privadas no mundo do trono,
O mais velho assistiu às gravações do dispositivo datado de Corvato pela 100ª vez. Ele observou o espaço curvado da lança gravitacional. Ele observou a idade do disruptor temporal se transformar em pó. Ele observou os tuneladores quânticos contornarem os escudos como se eles não fossem seu ponto. E ele se perguntou. Os registros antigos falavam de armas como estas. Tecnologias que quebraram as regras fundamentais da física. Poderes que poderiam remodelar a própria realidade. As espécies que criaram tais coisas destruíram-se ou desapareceram por escolha própria. Os humanos não se destruíram. Eles usaram suas armas com precisão, com controle perfeito. E então eles pararam. Eles mostraram misericórdia para com o inimigo que os teria escravizado, sem pensar duas vezes. Esse não era o comportamento de uma espécie consumida pelo seu próprio poder. Esse era o comportamento de uma espécie que dominava algo muito mais difícil que a tecnologia. Eles se dominaram. A Grande Armada entrou no Sistema Solar ao amanhecer, horário da Terra. 50.000 navios de guerra espalhados por milhões de quilômetros. Suas armas atacaram. Suas tripulações prontas para a conquista que restauraria a honra da hegemonia. Eles esperavam resistência. Eles esperavam uma batalha. Eles esperavam provar que nenhuma espécie jovem conseguiria. Desafiaram o poder de 12 civilizações antigas, mas não esperavam o que encontraram. O almirante Corvato assistiu do mundo do trono enquanto dados censurados chegavam da frota. Ele foi proibido de ingressar na armada. Mantido como um conselheiro cujos avisos foram em grande parte ignorados. Agora ele viu suas previsões se tornarem realidade. Eles estão ativando alguma coisa. Um técnico relatou. Assinaturas de energia massivas em todo o sistema. O display mostrou isso claramente. De cada lua, de cada asteroide, de cada canto oculto do sistema solar, emergiam plataformas de armas. Não os milhares que destruíram a primeira frota. Centenas de milhares. Uma teia de destruição tão densa que a armada foi completamente cercada antes que alguém pudesse reagir. Na nau capitânia da Grande Armada, o comandante supremo Draught olhou para sua exibição tática com horror crescente. Ele era um veterano de 100 campanhas, temido por toda a hegemonia por sua crueldade. Mas ele nunca tinha visto nada assim. Todas as naves, mantenham posição. Ele comandou. Não atire a menos que seja alvejado. Comandante Supremo, disse seu oficial tático, com a voz trêmula. Se eles atacarem agora, não poderemos sobreviver. A cobertura de armas deles é absoluta. Estamos completamente dentro da zona de morte deles. Draught sabia disso. Todos os comandantes da frota sabiam disso. 50.000 navios de guerra, a maior força militar da história galáctica, ficaram subitamente indefesos. E então veio a mensagem. O rosto da comandante Saracen apareceu em todas as telas de todos os navios da armada. Sua voz falava todas as línguas da hegemonia. Perfeitamente traduzido, calmo e claro. Oficiais e tripulantes da Grande Armada. Meu nome é Saracen. Sou o comandante das Forças de Defesa da Terra. Estou prestes a partilhar convosco algo que os vossos líderes mantiveram escondido durante 3.000 anos. As telas mudaram, mostrando gravações que fizeram guerreiros endurecidos desviarem o olhar horrorizados. Isto é o que a hegemonia faz com as espécies conquistadas. Viram os navios de colheita, as instalações de processamento, as minas de escravos. Viram famílias separadas para sempre, filhos tirados dos pais. Civilizações inteiras reduzidas a recursos numerados. Eles viam a morte numa escala que desafiava a compreensão. Estes não são crimes antigos. Isto está acontecendo agora, em milhares de sistemas estelares. Bilhões de seres sofrem sob o domínio da hegemonia enquanto você é informado. Eles estão recebendo o presente da civilização. Mais imagens. Testemunhos de sobreviventes. Registros de comunidades de refugiados. Evidência que não poderia ser negada ou explicada. A hegemonia mentiu para você. Mentiu para todo mundo. E está prestes a mentir novamente. O rosto de Shen voltou às telas.
Seus comandantes foram enviados aqui para destruir a Terra e escravizar a humanidade. Disseram-lhe que somos primitivos que desenvolveram armas avançadas por acidente. Isto é falso. A tela mostrou as cidades escondidas da Terra. Milhões de alienígenas vivendo ao lado de humanos. Espécies que foram conquistadas pela hegemonia. Trabalhando juntos. Construindo juntos. Esperando juntos. A Terra é o lar de 4 milhões de refugiados de 47 espécies. Eles vieram até nós em busca de refúgio. E nós demos a eles. Juntos, construímos as defesas que agora vos rodeiam. Juntos, nos preparamos para este momento há 200 anos. Ela fez uma pausa. Deixando o peso de suas palavras ser absorvido. Poderíamos destruir sua frota em segundos. A lacuna tecnológica entre nós não é o que seus líderes lhe disseram. Temos armas que podem dobrar o espaço, destruir o tempo e contornar qualquer defesa que você possua. Toda a sua armada deixaria de existir antes que seus comandantes pudessem dar ordem de retirada. Mas não é isso que queremos. Em 50.000 navios, milhões de guerreiros ouviram. Muitos não acreditaram no que estavam vendo. Muitos pensaram que era um truque. Uma mentira. Uma tentativa desesperada de evitar a destruição. Mas alguns ouviram. Alguns se lembraram de histórias sussurradas sobre mundos colhidos. Alguns viram coisas que não correspondiam à história oficial. Alguns tinham dúvidas de que nunca ousaram falar em voz alta. Estamos oferecendo a você uma escolha. Shen continuou. A mesma escolha que fizemos há 100 anos. Você pode continuar a servir a hegemonia. Você pode lutar e morrer por líderes que mentiram para você desde antes de você nascer. Você pode se tornar parte da máquina que escravizou trilhões. Ou você pode escolher algo diferente. Entreguem seus navios. Junte-se a nós. Não vamos escravizar você. Não vamos machucar você. Nós ofereceremos a você o mesmo santuário que oferecemos a todas as espécies que fogem da tirania da hegemonia. Suas famílias estarão protegidas. Seus filhos crescerão livres. Você nunca mais será enviado para morrer em benefício de governantes que o consideram descartável. Ela respirou fundo. Eu sei que isso é difícil de acreditar. Eu sei que seu treinamento lhe diz para lutar, para morrer com honra, para nunca se render. Mas peço que você considere uma questão simples. Pelo que você estava lutando? Você está lutando para proteger suas casas? Não ameaçamos suas casas. Não temos interesse em conquista. Desejamos apenas ser deixados sozinhos. Você está lutando para proteger suas famílias? Suas famílias não correm perigo conosco. Estão em perigo devido a uma hegemonia que os fará morrer em guerras de expansão. Isso beneficia apenas o Conselho dos 12. Você está lutando pela honra? Não há honra em servir uma mentira. Não há glória em escravizar inocentes. Não há vitória em destruir um mundo que lhe ofereceu paz. As telas mostraram a Terra novamente. Os oceanos azuis, os continentes verdes, as nuvens brancas, um pequeno mundo que de alguma forma se tornou a última esperança para os oprimidos da galáxia. Em 10 minutos darei uma ordem. Minhas plataformas de armas terão como alvo todos os navios da sua frota. Iremos destruí-lo completamente, assim como destruímos o primeiro bando que veio para nos escravizar, a menos que você escolha outra coisa. Qualquer navio que desligue as suas armas e transmita um sinal de rendição será poupado. Qualquer navio que tentar fugir poderá partir. Qualquer nave que atire contra nós será destruída instantaneamente. Você tem 10 minutos para decidir em que acredita. 10 minutos para escolher entre uma mentira com a qual você cresceu e uma verdade que você pode ver com seus próprios olhos. Escolha com sabedoria, a transmissão terminou. O silêncio caiu sobre a grande armada. Em sua nau capitânia, o comandante supremo Droth olhou para a tela vazia. Seus oficiais aguardavam ordens. Toda a frota esperou por ordens. E pela primeira vez em sua longa carreira, Droth não sabia o que fazer. A evidência era convincente. Os testemunhos eram detalhados para serem invenções.
As imagens correspondiam a histórias que ele ouvirá sussurradas nos cantos escuros do espaço hegemônico. Histórias que ele sempre rejeitou como propaganda rebelde, mas render-se era impensável. Nenhuma frota hegemônica jamais se rendeu. A vergonha seria eterna. Sua espécie seria marcada como covarde por gerações. Ele olhou para sua exibição tática. Centenas de milhares de plataformas de armas cercaram sua frota. Seus sensores confirmaram o que o comandante humano havia dito. Eles estavam completamente dentro da zona de matança. Se os humanos atacassem, a grande armada deixaria de existir. Comandante Supremo, seu oficial de comunicações disse, estamos recebendo sinais de vários navios da frota. Eles estão solicitando orientação. Drotra abriu a boca para dar ordem de ataque. Morrer com honra em vez de viver com vergonha. Para provar que a hegemonia não poderia ser intimidada, ponto que ele pensou em sua filha. Idade suficiente para servir em seu primeiro navio. Ele pensou nos filhos, ainda treinando em casa. Pensou na esposa, esperando notícias da batalha. E ele pensou nas gravações. Os navios de colheita. As instalações de processamento. Os filhos arrancados dos pais. Era por isso que ele estava lutando? Era essa a honra que ele queria morrer protegendo? Comandante Supremo, 3 naves desligaram as armas. Eles estão transmitindo sinais de rendição. Drotra observou sua exibição enquanto mais sinais apareciam. 10 navios, 50, 100. Os comandantes de toda a frota estavam fazendo suas próprias escolhas. Não está disposto a esperar por ordens que talvez nunca cheguem. Mais navios estão se rendendo. Comandante Supremo, também estamos detectando múltiplas naves rompendo a formação, rumando para a borda do sistema. Eles estão fugindo. A grande armada estava se fragmentando. Não sob ataque, mas sob o peso de uma verdade que não podia ser negada. 50.000 navios de guerra, orgulho da hegemonia, renderam-se ou fugiram sem disparar um único tiro. Drota Fesh olhou seus olhos. Ele pensou no juramento que havia feito quando se tornou oficial. Para proteger a hegemonia e seu povo. Servir com honra. Para lutar contra aqueles que ameaçavam a civilização. Mas e se a hegemonia fosse a ameaça? E se tudo o que lhe ensinaram fosse mentira? Ele abriu os olhos e olhou para seus oficiais. Eles estavam esperando, alguns com esperança, alguns com medo, alguns com expressões que ele não conseguia ler. Desligue nossas armas, ele disse calmamente. Transmita o sinal de rendição. Seus oficiais hesitaram apenas por um momento. Então eles obedeceram a dote e assim a grande armada caiu. Não para armas que poderiam dobrar o espaço e destruir o tempo. Não para tecnologia além de sua compreensão. Parecia algo muito mais poderoso que caiu para a verdade, no mundo do trono. O mais velho assistiu aos relatórios chegarem com uma sensação que poderia ser de alívio. A grande armada havia se rendido. 43.000 navios desligaram suas armas e aceitaram os termos da terra. 6.000 fugiram de volta para o espaço de hegemonia. Apenas algumas centenas se recusaram a se render e foram destruídos em segundos quando abriram fogo. A hegemonia foi quebrada. Não militarmente, embora isso viesse a acontecer. Foi quebrado porque seu maior segredo estava agora se espalhando pela galáxia. O naufrágio.